Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje, entrevistando o empresário e topógrafo Almerindo Peixoto. Seu Peixoto, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Heitor. É um prazer estar aqui com vocês e aos telespectadores. Muito boa noite. Licença para entrar nas suas casas. Seu Almerindo, o senhor nasceu em Foz do Iguaçu? Não, eu nasci 22/10/42, numa cidade pequena com 35 mil habitantes, hoje mais ou menos, no estado de São Paulo, chamado Martinópolis, perto de Presidente Prudente. Lá numa fazenda Laranja Doce, capinado Carrapicho com meus pais. Sim, nós vamos esmiuçar um pouco o início da sua vida, depois vamos entrar nos detalhes sobre Foz do Iguaçu, sobre as atividades aqui. Ok, fique à vontade. Por que o senhor veio para Foz do Iguaçu? Vamos antes falar um pouquinho desse período que o senhor falou que entrou para o norte do Paraná. Qual foram as atividades que o senhor exerceu ali? Bom, meus pais entraram no norte do Paraná em 57, numa cidade chamada Florestópolis, que na época era a cidade mais pobre do Paraná. É onde a doutora coordena os projetos infantil, tá certo? Sim. Fundou o combate à miséria e a desnutrição infantil. E o que o senhor fazia lá? Eu capinava café na fazenda Santa Adélia, fazenda Santa Terezinha, fazenda Aparecida, fazenda Porta do Céu. Então nós somos do campo. Fazia a limpeza do Ruava café com enxada, juntava, Sim. Depois colhia o café, né? Limpava as covas de café. Isso com quantos anos, mais ou menos? Nessa época eu tinha 10 anos, a gente desde os 7 anos trabalhava na roça. Tá? Então... E o senhor não sofreu, não se ressente hoje como uma exploração de mão de obra infantil, alguma coisa assim, não? Olha, na verdade nós tínhamos que fazer isso. Nós não tínhamos outra opção. Em 53, eu comecei a estudar numa fazenda Faquiano, lá no estado de São Paulo ainda. E meu pai me tirou da escola. Eu passei no primeiro ano primário, naquela época, eu fiz 7 meses e passei. Com 7 meses de grupo. E não voltei a estudar, até entrar para o Paraná. Depois disse a meus pais que eu precisaria mudar um pouco essa história e sair de casa para estudar e trabalhar. Então, eu não sei se a exploração infantil, eu acho que a grande exploração infantil é a falta de comida para as crianças. Essa é a exploração. Agora, a criança trabalhar ajudando seus pais na tarefa, tá certo? Até porque é uma necessidade. Agora, a criança roubando, aprendendo, cheirando cola na rua, tá certo? Ou roubando, ou aprendendo coisas que hoje você acha criança com 13, 14 anos, às vezes muito menos, cheirando cola, fumando maconha, crack, isso para mim é exploração infantil. Exatamente. Isso é falta de políticas públicas. Isso me envergonha bastante. E não me envergonha de ver uma criança trabalhando. É que os questionamentos sociais hoje em dia mudou do que era antigamente, né? Sim. E hoje em dia existe talvez um autoprotecionismo que às vezes conduz a criança a esse tipo de perversão e atitudes que não condiz com uma criança, né? Nem para o seu desenvolvimento. Eu acho que quando o governo tiver políticas públicas direcionado a dar à criança o que ela precisa, que é lazer, brinquedo, educação, alimentação, porque não adianta você dar um monte de caderno para a criança e ele não ter um prato de comida em casa. É lógico. Então, é preciso investimento nessa área. Aí nós vamos resolver o problema da prostituição infantil, do trabalho escravo, mas não vamos ter isso. Você dá peixe para alguém, você não vai resolver o problema de ninguém. Ensine a pescar. É muito mais prático você ter... Porque quando você fala em educação, dentro da minha visão, você fala em educação, eu penso na criança. Mas eu penso muito mais naqueles que ensinam nossos filhos. Certo. Que são os professores e professoras que nunca foram valorizados nesse país. Porque é uma aberração você falar que uma professora está ensinando o seu filho, nossos filhos, com 3 períodos,
de trabalho, ela nunca vai se aprimorar, ela nunca vai poder investir nela mesma para crescer como professora e transmitir isso a nossos filhos. O senhor acha que é uma sobrecarga de trabalho? Com certeza, com certeza, com certeza absoluta. A mesma coisa se aplica na saúde. Você quer resolver o problema da saúde e paga R$ 2,54 numa consulta de um médico pelo SUS. O médico não vai te consultar. Me desculpe o médico, mas é verdade. Não paga um cafezinho no boteco. Ele tem que então, ele vai por ter caridade. E na verdade ele vai fazer no atacado. Eu não sei se seria caridade, ele vai fazer no atacado, né? Ele vai passando, porque ele tem que cumprir, faturar alguma coisa. Isso não é saúde. Saúde é ausência de doença, né? Tem que fazer o quê? Saúde é ausência de doença, é lazer. Exatamente. Né? Isso é saúde. Agora, doença, onde você não investe na criança, na alimentação, cresce com o cérebro. Né? Sim. E depois, lá na frente, isso vai refletir, tanto na saúde como na educação. Você pega aqui hospitais que abrem por aí, chamando de, põe um apelido de filantropia, né? Eu diria que é muito mais pilantropia. Né? Por quê? O que é isso, filantropia? Eu digo a você porque a gente discute isso dentro da Central de Movimentos Populares. Dentro da minha vida, da minha luta histórica. Então, você pega, a filantropia, ela é aberta para ter isenção de impostos, está perfeito? E com essa isenção, ela faz a aplicação da assistência àqueles menos necessitados. Estou errado nisso? Não. É exatamente isso. O que se faz por aí? Eu citaria aqui no caso a Santa Casa de Foz do Iguaçu. O que ela pega, ela tem essa isenção, que é filantrópica ou pilantrópica. No meu ver, é pilantrópica. O que ela faz? Ela pega essa isenção, pega dinheiro do Estado, pega dinheiro do governo federal, pega dinheiro do município. E eu pergunto à sociedade de Foz, aos irmãos, Sim. Que tipo de assistência, que tipo de saúde ele oferece para Foz do Iguaçu, para a nossa sociedade? Senhor Peixoto, nós vamos falar um pouquinho mais da Santa Casa daqui a pouco, até porque o senhor já participou do Conselho Municipal de Saúde e sabe um pouco da realidade da Santa Casa. Sim. Agora, eu gostaria que o senhor falasse como que o senhor chegou em Foz do Iguaçu e o porquê. Olha só, na verdade, o barrageiro, né? Sou barrageiro, sou peão de obra. Depois que estudei, me formei na EPA, Escola Paulista de Agrimensura, e para estudar, eu tenho que voltar um pouco no tempo, porque como eu disse que eu tinha 7 meses de grupo, e eu saí, fui trabalhar, não me aposentei. Falta 9 anos, 2 empresas que eu trabalhei, chama Construtora Irmãos Prata, e depois Construtora Adriano Domingos. Comecei em Martinópolis, fui até Assis, morei em Rancharia. Então, e ali eu comecei a estudar. Ali eu tive a oportunidade, com dificuldade, evidentemente, trabalhando e estudando à noite. Devo tudo a alguns professores, e quando eu cheguei eu fiz um teste seletivo e entrei no ginásio. Eu tinha só 7 meses de grupo. E aí eu fiz um tal de artigo 99. Hoje eles chamam de supletivo. Ah, sim. Hoje eles chamam de... Mudou o nome. Mudou o nome. Então eu fiz o ginásio e fiz o científico. Num período curto. Quando eu terminei, eu trabalhava no DR, requisitado. Fui a topógrafo auxiliar. Fui para São Paulo, fiz vestibular num tal de Politécnico, cursinho, um dos melhores que existiu, não sei se existe mais, e prestei vestibular na USP, passei em 2º lugar em Engenharia Civil. Fiquei 6 meses, eu tinha 2 opções, eu morria de fome ou parava de estudar. Por quê? Porque eu não tinha trabalho, era integral. Hoje você faz à noite, então é uma facilidade. Agora, aquele tempinho era só de dia. Sim. Então, quem tinha, fazia. Quem não tinha... Falar em tempo, eu vou pedir um tempo agora para o senhor, porque nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o 2º bloco do programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora em seu 2º bloco, hoje entrevistando o empresário Almerindo Peixoto. Seu Peixoto, o
eu gostaria que o senhor continuasse falando como o senhor veio para Foz do Iguaçu e por quê. Pois é, e na verdade essa história é uma história longa. Foz do Iguaçu, em 79, eu estava em Paulo Afonso, mas construía PA4, Paulo Afonso 4, Sim. usina 4, e o doutor Antônio Geraldo Pinto Maia era superintendente da CHESF. CHESF. CHESF, o que seria CHESF? Que é a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Sim. Ele era superintendente e da obra, da CHESF. E pelo nosso lado era o bom, Tauil Selingardi. Ele vindo para Itaipu, ele chegou e falou: Peixoto, você vai comigo para Itaipu? Porque estávamos terminando o PA4. E o senhor é barrageiro, construtor de usinas? Eu vivia e saía, e metrô de São Paulo, metrô do Rio. Então a gente tem um pedigree, digamos assim, de obra, né? De especialidade. Então, o que aconteceu? Eu não vim com ele, porque um companheiro empresário da Serviço de Montagem e tal, que era Clemep, que é ligado a Cresoloá, MEP de São Paulo, estava com a obra no Uruguai montando a parte do vertedouro, tomada d'água e sucção. E ele falou: Peixoto, estou enrolado lá, você vai fazer isso para mim, vai coordenar aquele serviço e tal. E eu tinha assumido um compromisso com ele que eu iria. Assim. E eu falei para o Maia, olha, agora eu não posso, estou com um compromisso, eu vou para o Uruguai, para Comipal, Companhia Mista de Palmar. Perto de Mercedes, de Frei Bento. E o senhor foi para o Uruguai? E fui para o Uruguai. Terminamos esse serviço. Quando eu voltei, fui para a Pedra do Cavalo de novo, na Bahia, perto de Feira de Santana. E terminando lá, aí o Walter Gobato, que é o dono o presidente da Clemep, falou: Peixoto, você vai para Itaipu, pro lado do CIA, não é para o brasileiro, Paraguai. Lá do Paraguai. Lá do Paraguai. E eu fui chefe de obra, de canteiro, né? Chefe de canteiro eles chamam, pelo CIA. E montamos parte de virolão, daqueles condutos forçados que você vê passando água e tal. Aqueles gigantes. Isso, que aquele que passam água. Passa água, que tem Então nós montamos todos os virolão da unidade 3, 5 e 7 de Itaipu pelo CIA. Aí quando foi dia final de 82, o Maia me ligou: Peixoto, dá para você vir na minha sala? Ele é superintendente aqui da Itamão. Eu falei: Peixoto, preciso de você aqui. Vai fechar o lago e eu quero que você venha ajudar a fazer o fechamento do lago e o comissionamento na operação provisória de Itaipu. Aí eu peguei e falei: tem que conversar com o Walter, tem um compromisso com ele. Apesar da obra de 82, você se lembra aquela crise toda, estava para parar, não para, alguns setores. Aí ligamos, fui na sala do Maia, da sala do Maia ligamos para o Walter, e o Walter liberou para a gente entrar na Itamão. Comecei na Itamão, na Itaipu, do lado brasileiro, dia 3 de janeiro de 83. E fazendo todo o comissionamento, depois terminamos, eu saí, montei a MPM Arelma, que é uma empresa junto com... De construção? De manutenção. Junto com... Seu filho? Não, junto com 3 companheiros que saíram da obra junto. Aí não deu certo, eles ficaram, nós fizemos, era o tempo da construção, aqui estava a Brasília, Construtora Brasília e outras empresas, nós íamos ser subempreiteiro. Aí estava meio ruim o troço, outros conversa desse bem, que a gente vai, noutra história, contar. Eu voltei, entrei na Ingetest de novo, na Itaipu, fazer o comissionamento financeiro. E essa foi a minha vinda para essa Foz do Iguaçu. Comissionamento financeiro? Comissionamento financeiro. Isso estava dentro da sua área? Dentro da minha área. Construção? Sim, técnico. Eu sou técnico especializado. Não tenho só uma área. Eu me formei em várias especialidades. Sim. Né? Várias especialidades. E como foi esse período dentro da Itaipu ali? Foi um período bastante amargo. Bastante amargo. Nós fomos fazer a emissão de CAF, que é a Comissão de Aceitação Final, e CAP, que é a Comissão de Aceitação Final. O que é isso? É fazer a averiguação dos contratos, se está tudo ok, se está montado, se está liberado, para liberar o pagamento.
E isso era contratado pela Itaipu mesmo? Pela Itaipu. Ela Sim. era empreiteira de Itaipu, para fazer esse trabalho. Tá certo? Então, o que aconteceu? Quando começamos a trabalhar, eu percebi que essa empresa, ela tinha um negócio diferente lá dentro. Como assim? O salário, por exemplo, seu, Heitor, era R$1.000, você só recebia 500. Os outros 500 eram diluídos, sumia. Por que isso? Era um mistério, né? Era um mistério. Por que isso? Todo mundo perguntava por quê. Mas Como eu não fazia muita pergunta, eu fui atrás. Sim. E descobri, não, me entregaram, e aí eu quero preservar a fonte, me entregaram o contrato lá, 2004. Aí eu fui analisar por que o Heitor, e eu e tantos outros, 2.000 funcionários quase, recebia só isso. Aí fui descobrir. Fundamos o sindicato, uma associação, primeiro, depois sindicato, da perícia e assessoramento. Perícia e assessoramento? Perícia e assessoramento. Esse que é o Sindasp? Hoje Sindasp. Hoje Sindasp. Hoje Sindasp. Então nós fundamos, eu, o Nelson Adachi, Heitor, um grupo de pessoas, era uma associação, transformamos o sindicato. E essa Ingeteste, junto, por trás de Itaipu, perseguia como cachorro os trabalhadores, e nós também, para não fundar isso daí. E numa luta, como havia medo, demitiram várias pessoas, e eu não estava nesse grupo. Quando eu vi tantas injustiças, como eu sou camarada que eu venho lá de baixo, eu vim lá do Cabo da Cuíca, capinando mato, eu sei o que é, ninguém precisa falar para mim o que é fome, porque eu passei isso para estudar. Certo. Então, eu peguei e me posicionei muito claramente a favor e entrei nesse grupo. E nessa articulação consegui esse documento, fui atrás do IBGE, seu Mário, Deus o abençoe, tá certo? Me passou todos os documentos do IBGE, eu levantei, fiz a planilha de cálculo e chegamos ao salário. Aí eu comecei a articular dentro com os engenheiros e técnicos, como eu, qual era a situação. Claro que muitos correram, porque o troço era perigoso. E aí nós fundamos esse sindicato e fomos para a luta. Eu fazia assembleia dentro de Itaipu, lá nos refeitórios na hora do almoço, porque ele me proibia, botava a segurança de Itaipu. O senhor enfrentou resistência lá nessa época? Enfrentei todo tipo de resistência e perseguição. E o senhor saiu da Itaipu porque quis? Ou... Eles me demitiram por justa causa, eu ganhei na justiça, voltei. E aí eles criaram uma assembleia dentro do Floresta. Então 2.000 pessoas que estavam lá. Levaram de ônibus, de Kombi, para derrubar a gente. E aí eu falei, tá aí todo mundo me assistindo, sabe? Sim. É verdade. Aí foi hora, eu falei, eu não vou me calar enquanto esses ladrões não devolverem o dinheiro dos trabalhadores e serem presos. Presos eles não foram. Já que o senhor tocou nesse assunto, vamos falar num momento importante, que é essa denúncia que está sendo feita pela revista Isto É, contra a Itaipu. O senhor chegou a conhecer esse financeiro, Laércio Pereira, que apresentou essa denúncia? Não. Laércio Pereira é coisa depois. Sim. Tá certo? É coisa de depois. Na verdade, eu conheci lá dentro pessoas de bem. Porque o Laércio, esse tal de Laércio, se é o que ele diz, ele fazia o jogo sujo. E essas pessoas eu não conhecia, ao contrário, eu combati lá dentro. Havia muitos, mas eu combati. Eu fui ameaçado de morte lá dentro. Foi ameaçado? O senhor registrou lá queixa? Dentro, registrei, não registrei queixa. Mas eu tenho pessoas aqui dentro que sabem. Sim, tem testemunhas. Tenho testemunhas, muitas testemunhas. Nós fizemos, amassamos grama, amassamos barro aqui, para enfrentar esses canalhas, ladrões qualificados, tá certo, de Itaipu. Isso que eu estou falando é fato, está todos os meios de comunicação aí. Só que ali é um caixa preta. Esse Laércio, eu não sei quem é, Laércio Pedroso. Eu gostaria que a Veja, ou qualquer outra revista que eu encaminhei denúncias, tá certo, viesse me procurar. Eu estou à disposição. Possivelmente vão lhe procurar. Seu Peixoto, nós vamos agora, vou pedir um tempo, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com o seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o empresário Almerindo Peixoto. Seu Peixoto, o senhor
fez algumas denúncias, algumas coisas que ficaram no ar no último bloco. O senhor tem provas sobre isso contra a Itaipu? Na verdade, tem os documentos. Quem quiser, tiver dúvida, é só ir na Procuradoria-Geral da União, aqui no Ministério Público Federal, doutora Mônica, ela está lá para apurar. Né? O senhor encaminhou, então, na Procuradoria da República? Encaminhei todas. E as outras denúncias anteriores estão todas protocoladas dentro do sindicato. É uma arapuca, é uma armação isso daí. Sim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque tranquilo. eu acho até seria conveniente, se o pessoal da Itaipu concordasse, até a gente colocar um representante para rebater se a gente for se aprofundar e se eles tiverem interesse. Vai ser um prazer. Tá? Aí o senhor fica convidado para um outro programa, é lógico, com pessoas da Itaipu falando sobre se denúncias são realmente gravíssimas. O senhor foi coordenador também da Central de Movimento Popular Nacional, aqui em Foz do Iguaçu. Que tipo de atividades o senhor Ainda sou coordenador. Né? Ainda é? Ainda sou coordenador. E que tipo de atividade exerce na verdade, e o que o senhor chegou a fazer? Na verdade, os movimentos sociais hoje, né, principalmente depois da eleição do Lula, eles perderam o pique. Porque quem fazia todo esse barulho, na verdade, era quem? Éramos nós do PT. Ia para a luta, ia para o trabalho, ia para a frente de enfrentamento. O senhor falou nós do PT, o senhor é petista. Eu era petista, saí do PT. Saiu? Saí do PT. Por que saiu? Tem uma história muito longa, teria que ter um programa inteiro para falar sobre isso daí. Tá bom, o então PT perdeu o rumo e perdendo o rumo e outras coisas que aconteceram interno aqui no PT, de Foz do Iguaçu. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque lugares que tem pessoas que fazem política, fazendo um monte de cachorrada, não é comigo. Daria mais um programa, então. Dá um programa inteiro. E aí você pode chamar o pessoal do PT para vir para cá. Também para a gente conversar. Vai ser um prazer para a gente contar essas histórias aí. Né? Que tem nego que tem 23 processos lá no fórum, né? E dá uma de santo. Aqui, um dia, essa justiça vai andar mais rápido um pouco. Porque estão perdoando gente que devia estar preso. Se sou eu, o outro coitadinho aí, meu amigo, está na cadeia. Né? E aí não, está protelando. Né? Isso vai acabar caindo no esquecimento da sociedade. E eu não vou deixar, não. Sim. Talvez porque o tráfico de influências continue. Claro, são privilegiados. Se você faz cachorrada, você ganha secretaria. Você entendeu? Você ganha secretaria, você vira deputado, você vira qualquer coisa, né? Então isso não me serve, não faz meu gênero. E o senhor estava falando sobre o PT, o senhor deixou? Eu deixei o PT, desfiliei do PT. E o seu trabalho como coordenador? Não, eu não sou. A Central de Movimentos Populares não é PT, tá certo? Sim. É a sociedade organizando os movimentos sociais para avançar, tá certo? Aonde falta políticas públicas, né? E alguma participação importante que o senhor teve durante esse período? Olha, todos nos simpósios, né? E eu te diria uma coisa, né? Você, mais do que ninguém, conhece, né? Esse problema da Santa Casa, que são movimentos populares, e continua hoje a cachorrada aí na Santa Casa, os trabalhadores sem receber, passando necessidade lá dentro. Isso é um problema que atinge todos nós e a Central de Movimentos Populares não vai ficar ausente. O senhor teria sugestões para solução para a Santa Casa? Heitor, você é um meu amigo, você é uma pessoa super inteligente e você sabe, estão falando aí em hospital público. Construir hospital público. O hospital público é a Santa Casa, já foi. Recebeu o dinheiro que comprava duas. Prometeram construir um hospital para o SUS. E ao lado, construíram um muro lá na frente, uma vergonha, para não ver o que passa lá dentro. Hoje a Receita, olha só, a Receita está mandando aquilo que toma dos coitadinhos, do que chama também de descaminho, e eu concordo, jogando para dentro da Santa Casa para vender. Para ajudar. Delegado, que descaminho é esse? Lá é descaminho, ali vale. Mas é lógico que a Receita Federal não só olha o propósito nesse caso, né? Elas estão com a mercadoria. Escuta, será que eu vou voltar a dizer uma coisa? Será que essa mercadoria que vai matar a fome aqui? Eu não sou a favor desse caminho, não. Vai matar a fome aqui. Não ia matar a fome lá adiante também?
Se é desse caminho lá, é desse caminho aqui, Heitor. É uma questão bastante polêmica. Né? Eu não vou aceitar que vamos lá a fome. Vai matar a fome de alguém. Agora, eu diria para você o seguinte, se fosse para pagar aquilo que a Santa Casa, tá certo? Não, que prometeu e não fez, ele tem que provar onde é esse dinheiro, disseram que ia construir o hospital. O senhor Vanderlei Teixeira, Vanderlei Cardoso, me parece, ele tem que dizer aonde botou esse dinheiro. Os irmãos vai dizer onde botou esse dinheiro, minha gente. Né? Cadê o dinheiro da Santa Casa? 30 e tantos pau. Eu botei no Ministério Público, Heitor, te agradeço. O senhor fez a queixa no Ministério Público? Sim, aliás, o seu jornal Primeira Linha estampou, tá certo? E eu agradeço imensamente de coração a vocês que sempre abriram a porta das coisas sérias e certas dessa fazenda. Sim. E eu diria para você, eu tenho 63 anos, mas eu tenho a disposição de quem tem 18, 19. Diria para você, jovem, participe, ainda que seja discordando de mim, mas participe para você conhecer como é que transforma essa sociedade politicamente. Porque nós sempre estamos nos omitindo, dizendo, política é uma porcaria, coisa de bandido. Aí os bandidos tomam conta e nós ficamos pagando a conta. O senhor não tem uma perspectiva, que nem eu lhe perguntei, assim, a solução. A solução é sempre, às vezes é paliativa, às vezes é imediata, mas o senhor não vislumbra alguma maneira de resolver definitivamente esse problema da Santa Casa? Eu vejo. Eu não respondi a sua pergunta, me perdoa. Olha só, não estão falando em construir hospital público? Estão falando, já deixando a Santa Casa de lado. Por que vai deixar a Santa Casa de lado para continuar injetando dinheiro público, companheiro? Escuta, tem 3 pessoas no leito lá. O dinheiro público que entrou ali. Aí precisa dessa Câmara de Vereador que anda cocorado para a sociedade. Abrir uma CPI, essa é a verdade. Abrir uma CPI, estornar, caçar esses lavadores de dinheiro, que tem segredo de justiça lá. Sim, esse processo que o senhor encaminhou foi colocado em segredo de justiça. Tem segredo de justiça, seu Marquinhos. Cadê o senhor? Né? Cadê o senhor? Cadê a justiça? Aceitou um verdadeiro, tá tudo lá, e acabou enfiou no patrão uma pilha assim, foi com esquecimento. Vai ver que está ainda em investigação, talvez alguma... Cadê as áreas verdes? Tem 40 processos que eu entrei lá, venda de área verde, uma vergonha. Isso serve não é para mim, é para toda a sociedade. É um meio ambiente que diz que grita. E cadê a consciência desse seu Marquinhos, que era do meio ambiente, defensor? Cadê desse Ministério Público? De que quer que seja, continua. Pelo amor de Deus, você vender tudo. Eu quero ainda colocar, já solicitou o Marco Horácio e outras pessoas, que até o espaço aqui está disponível para que venham e falem, respondam. Eu acho que a importância desse programa é trazer o problema, é levantar o problema social, trazer os questionamentos e dar o direito para que a pessoa venha aqui e fale. E veja, não, senhor Vanderlei, apareça aqui para dizer isso. Onde o senhor Botoeira falou que ia construir esse hospital para o SUS? Construiu um muro, você viu ali? Dá para um dia aparecer com ele, vai uma foto e mostrar o que o senhor construiu lá. Sim. O pessoal passando fome, necessidade. Pai de família sem receber dinheiro de outubro, companheiro. Salário? Não tem como. Nós estamos falando aqui de política, nós estamos falando. Isso é um movimento social. Sim. Isso que nós temos que fazer. É agradecer mais uma vez o seu programa que já abriu essa janela, essa porta escancarada, para a gente vir aqui e vindicar aquilo que não é do Peixoto. Sim. Aquilo não é seu, aquilo que é nosso, é nosso. É o dinheiro seu, que só paga impostos, tá certo? Aos cargos sociais. Empresa que não aguenta movimentar, a minha, não aguenta também que não tem giro, também não aguenta. Tem sofrendo. Sim. Peixoto, muita coisa falamos, infelizmente o nosso programa chegou ao final. Quero agradecer a sua presença no nosso programa e que em outra oportunidade a gente possa continuar falando sobre esse seu trabalho, sobre suas denúncias. Tá? E agradeço mais uma vez a participação. Heitor, muito obrigado. Você é uma pessoa abençoada. Eu quero pedir a Deus que ilumine a você e a mim e que possamos enfrentar com dignidade os problemas que assolam essa Iguaçu e esse país. Iguaçu e o país, né? Ok, muito obrigado. Obrigado, senhor. Tá? Programa 40 Minutos, termino aqui. Agradecemos o patrocínio e apoio cultural das empresas Construir Materiais de Acabamento, Multipresentes, New Center, Alcer, e agradecemos também a sua teleaudiência e ele teleabraço para você.